passado, né? Isso surgiu ano passado, no primeiro momento que a gente teve de pandemia, uma forma que a gente buscou de democratizar o conhecimento, de poder fazer uma troca de experiências, de vivências aí de pessoas que militam no atletismo, e também trazer algumas temáticas que têm relação direta com o atletismo, com o esporte. Eu acho que o que o Major Davi vai falar hoje é extremamente importante, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, poder entender um pouquinho de como as Forças Armadas têm atuado e têm ajudado o esporte. Eu acho que isso é bastante importante, bem pertinente, e um assunto que diz respeito ao atletismo, e essa é uma forma da gente poder também compartilhar esse conhecimento com as pessoas de todo o país, para que elas tenham aí a oportunidade também de concorrer a todas as vagas, aos editais que são abertos aí pelas Forças Armadas. Acho que é isso. Agradecer o Major Davi pela disponibilidade, pela participação, agradecer à Confederação por proporcionar momentos como esse, também a ADAB, que tem no seu DNA essa questão relacionada aí à democratização da informação, a procurar levar informações do atletismo, esse compartilhamento para os diversos lugares do Brasil. Então é isso. Boa noite. Obrigado, Major Davi. Tocamos. Jefferson. Muito boa noite a todos e a todas. Com muita alegria que nós teremos mais um Falando de Atletismo, né? A terceira edição especial aqui, né? E nesse Falando de Atletismo vamos ter aí o Major Davi, que vai falar um pouquinho para nós. Então eu quero dar as boas-vindas ao Major Davi e também a todos os participantes, né? O nosso querido presidente Vlamir Mota Campos, Domingos Pandeló, Clodoaldo e todos os demais que estão aqui na sala. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho certeza que esse Falando de Atletismo, essa edição, né, ou esse episódio, né, podemos dizer assim, será também de grande valia e de grande aprendizado. Então, absorvam todas as informações transmitidas. Vai ser o Pandeló provavelmente daqui a pouco vai falar um pouquinho também, mas vai ser um bate-papo, mas todos os nossos bate-papos são realmente muito elucidativos, são muito edificantes. Então, aproveite ao máximo, absorvam tudo que for possível, tudo que quiserem, anotem aí as perguntas e vai ser bastante... vai ser um tempo de grande crescimento. Sejam muito bem-vindos. Eu dou as boas-vindas em nome da ADAB, juntamente com o Clodoaldo aqui. Obrigado, Jefferson. Para que nós possamos iniciar, eu não vou falar mais nada, eu vou passar a palavra para o presidente, Vlamir Mota Campos, que eu sei que é um entusiasta do Falando de Atletismo, né? Eu também fiquei viciado no Falando de Atletismo, me remete a 1 ano atrás, talvez, quando quer dizer, já existia há mais tempo, mas teve uma fase que foi muito forte. Toda segunda, quarta e sexta, a gente sentava na frente do computador, e o que era para durar 2 horas, nunca durava menos de 4. Né? Então, mas mudou, viu, Davi? Agora o formato é mais enxuto, os tempos são outros, mas para a gente não perder mais tempo, eu vou passar para o nosso presidente, Vlamir Mota Campos, para ele fazer aí as suas considerações e nós começarmos. Obrigado. Obrigado, professor doutor Domingos Pandeló. Boa noite a todas e todas, boa noite, comunidade do atletismo. Em nome da Confederação Brasileira de Atletismo e das Loterias Caixa, patrocinador Master do Atletismo Nacional, eu dou boas-vindas a todos para mais esse Falando de Atletismo. Realmente eu tenho extremo carinho por esse programa que lançamos há 4 anos,
Primeiro, falando de atletismo, foi em 2017. E tenho absoluta certeza que de lá para cá nós conseguimos êxitos no tocante à democratização do conhecimento e democratização do próprio atletismo. Queria agradecer meu amigo, vice-presidente da DAB, Jefferson Hilário, meu amigo Clodoaldo Lopes do Carmo, todos fundadores da DAB, e eu tenho prazer, um orgulho fantástico de fazer parte dessa história. Hoje nós temos aí a grande alegria de recebermos para esse Falando de Atletismo o Major Davi. O Major Davi vai nos falar sobre o programa de atletas de alto rendimento do Exército. Antes de mais nada, Major Davi, seja muito bem-vindo. Saúdo também o General Lima Gil, saudando todos os militares que nos acompanham, todos os militares que fazem parte do programa de alto rendimento das Forças Armadas, extremamente importante para o desenvolvimento do esporte do nosso país. Tenho a grande alegria de conhecer o trabalho do Exército. Estive visitando a Comissão de Desporto do Exército. Em breve estaremos realizando um camping, né, pela primeira vez, um camping numa estrutura militar, né, um camping da Confederação Brasileira de Atletismo. Isso também com o propósito de democratizar o conhecimento, de fortalecer as relações entre a Confederação Brasileira de Atletismo e o Exército, assim como todas as Forças Armadas. Então, meu agradecimento, minha gratidão, né? Muitíssimo obrigado, Major Davi, por aceitar o convite da DAB e da Confederação Brasileira de Atletismo. Para nós é um prazer enorme, como o Clodoaldo bem colocou, né? Conhecermos um pouco mais sobre o programa. Acho importante o senhor dialogar com toda a comunidade do atletismo, né? Detalhando como é o programa, se é possível o acesso, como se dá esse acesso, qual o tempo de duração, como é a formação. Muitas pessoas me perguntam, falam, olha, vocês têm que conhecer, né, um pouco mais. Hoje mesmo eu conversava bastante com o Darlan Romani, né? O Darlan Romani faz parte do programa pela Aeronáutica e ele já muito triste, porque já está encerrando o prazo, né? Ele fala, olha, vai ser muito triste, né, me despedir da Aeronáutica, porque foram anos de extremo aprendizado, não só do ponto de vista atlético, como do ponto de vista da formação cidadã, dos valores. Isso é extremamente importante. Então, sem me alongar mais, sejam muito bem-vindos, todas e todas. Passo a palavra ao senhor Major Davi. Muitíssimo obrigado por aceitar esse convite. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Confederação Brasileira de Atletismo, né, na pessoa do presidente Vlamir e do diretor técnico, que é o Domingos Pandeló. Agradecer também a DAB, né, que tá conosco aí nessa transmissão. E em nome aí da Comissão de Esporte do Exército, em nome do General Lima Gil, que é o presidente da CDE, e do Coronel Rolim, que é o nosso vice-presidente, né, a gente agradece esse convite. Espero que a gente consiga sanar as dúvidas aí do pessoal e passar um pouquinho aí do programa de atletas de alto rendimento do Exército para a comunidade do atletismo. Vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Então, a minha função, né? Como já foi falado, eu sou o Major Davi, a minha função lá na CDE, eu sou gerente de modalidade. Atualmente, eu estou gerenciando 5 modalidades, né? Nós somos em 3 gerentes de modalidade na CDE, né? Cada um fica com de 5 a 6 modalidades. Então, as modalidades na qual eu trabalho é o atletismo, é o futebol, é a natação, a orientação e o tiro esportivo, né? Então, essa daí é uma foto aérea lá do nosso Centro de Capacitação Física do Exército, que fica no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. Essas aí são algumas fotos de alguns eventos nos quais a CDE participou e organizou, junto com alguns atletas do nosso programa. E até o final da nossa apresentação, né, eu pretendo seguir esse pequeno roteiro. Inicialmente,
eu queria apresentar aos senhores, né, como funciona, né, a estrutura, né, do desporto militar. Então, a gente tem o CISM, que é o Conselho Internacional do Esporte Militar, que a gente equipara aí ao COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, né, como se fosse o COI dentro da estrutura do desporto militar. No nível Brasil, a gente tem a Comissão Desportiva Militar do Brasil, que é como se fosse o Comitê Olímpico do Brasil no meio militar, né? E abaixo da CDMB, nós temos as 3 comissões de cada força, né? A Comissão de Esporte da Marinha, a Comissão de Esporte do Exército e a Comissão de Esporte da Aeronáutica. Lembrando que nós não temos uma subordinação direta, né? Nós temos, sim, um canal técnico entre cada uma das comissões e a CDMB, né? E a CDMB é que representa o desporto militar do Brasil junto ao CISM, né? A CDMB ela se localiza lá em Brasília, né? Ela fica dentro, é uma estrutura dentro do Ministério da Defesa, e cada comissão desportiva cada comissão de esporte de cada força está inserida em cada força armada, né? Seja a Marinha, o Exército ou a Força Aérea. Falando especificamente do Exército, né? A gente tem o nosso Centro de Capacitação Física do Exército, que é comandado pelo General Lima Gil, que também tem a função de presidente da Comissão de Esporte do Exército, né? Acima do General Lima Gil, acima do CCFEX, o CCFEX está inserido dentro do Departamento de Educação e Cultura do Exército. Então, a gente insere a parte do desporto, né, a parte da educação física, né, dentro do departamento que envolve cultura, né, e educação. E lá no CCFEX a gente tem essas outras unidades que estão aí embaixo, nessas caixas embaixo. E eu acredito que seja uma estrutura bem completa, né? A gente tem a Escola de Educação Física do Exército, que no ano que vem vai estar completando 100 anos de existência, né? É a pioneira da educação física, né? Do estudo metódico no Brasil da educação física. É lá que nós formamos o nosso recurso humano, que trabalha com o desporto dentro do Exército. Além da SFX, nós temos o Instituto de Pesquisa da Capacitação Física, né, que está voltado para a ciência e para a operacionalidade, mas eles também dão muito apoio, muito suporte à estrutura dos atletas, né? A gente tem a Comissão de Esporte do Exército, que trata da parte do desporto, né? E a gente tem a bateria de comando e serviço, onde tem os soldados que dão todo o suporte, todo o apoio para todas essas unidades que ficam na URCA, né? O CCFEX também tem uma estrutura lá na Vila Militar, na qual envolve a Escola de Equitação do Exército, envolve o Destacamento Desportivo da Vila Militar. O Destacamento Desportivo da Vila Militar ele é responsável por gerenciar, né, por tomar conta do legado olímpico lá na Vila Militar. Tá? Então, todas essas unidades estão subordinadas ao Centro de Capacitação Física do Exército, né? Então, eu acredito que seja uma estrutura bem padrão, né? Onde nós formamos o recurso humano, onde nós temos a parte da pesquisa, onde nós temos a parte do desporto, né? Onde temos a parte da equitação, que é muito forte no Exército, e, claro, a gente toma conta os cuidados ali com o nosso legado olímpico lá nas estruturas da Vila Militar, né? E muitos só veem essa parte do alto rendimento, né? E do programa de atletas do alto rendimento, mas, na verdade, a CDE ela trabalha em 3 vertentes. A primeira é a vertente escolar, né? Que a gente tem aquelas competições ali, a Navamaer, são as competições entre as escolas de formação de oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, seja a Academia da Força Aérea, seja a Escola Naval, seja a Academia Militar das Agulhas Negras. Nós temos a Maresaer, que é a competição entre as escolas de formação dos sargentos, né, tanto do Exército, da Marinha quanto da Aeronáutica. Nós temos a ANAI, que são as competições entre as escolas preparatórias de cadetes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.
e os Jogos da Amizade, que são as competições entre os 14 colégios militares que nós temos no Brasil, né? Para exemplificar, eu vou passar um vídeo de um evento dos Jogos da Amizade, né? Que não é somente a parte esportiva, né? Vocês vão poder observar ali, é um evento muito grande, envolve em torno aí de 1.500 a 2.000 alunos, né, dos colégios militares, dos 14 colégios militares do Brasil, e normalmente se realiza ou em Resende, na AMAN, ou em Campinas, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então, vou passar um vídeo agora para vocês terem um pouquinho da noção do que é esse evento. Pessoal, me passaram aqui que está sem áudio. Eu vou tentar passar o vídeo aqui direto. Está sem áudio? Alguém pode me confirmar aí? Está sem áudio? Está sem áudio. Acho que continua sem áudio, Davi. Sabe ver aqui, Guerreiro? Está sem áudio. Oi? Entendi. Ele está falando que está sem áudio. Mas a tela está compartilhada para eles. Ó. Tá. Continua sem áudio? Continua. Eles escutam o senhor, mas não escutam o vídeo? É. Mas a tela, ela sai áudio? É só a tela, né? A tela eu acho que não sai realmente o áudio, não. Mas estava aparecendo. Eu acho que é igual o celular. Parece só o vídeo. Não, mas eu fiz o teste. O senhor já tinha feito?
Não funcionou lá para ela. Não, não sei ideia. Foi, parou? Não, isso. Foi para ela lá? Saiu para ela lá, amor? Deixei com ele, Jesus. Agora, durante 10 minutos antes. Não, tá tudo normal. Está falando que saindo e voltando. Acho que foi a rede deles lá. Que pode ser também a rede do pessoal que está lá. Que pode ser também a rede do pessoal que está do outro lado. Davi, boa noite. Tenta sair do compartilhamento e compartilhar, e abrir novamente o compartilhamento e compartilhar diretamente o vídeo. Ao invés, antes de compartilhar a tela, você já compartilha o vídeo. Então, pessoal, acredito que tenha dado algum problema, né? A gente chegou até a testar antes o vídeo, né? Não sei o que aconteceu, mas vamos seguir. Acredito que o pessoal conseguiu pelo menos ver as imagens, né? Da magnitude aí do evento. E é bem interessante, né? E acontece a mesma coisa nas outras competições. A segunda vertente, né? Que é o desporto de corpo de tropa. Para que vocês tenham noção, só no Troféu Brasil nós levamos 30 militares, 30 atletas, né? Dos quais 16 atletas eram do corpo de tropa. Os outros 14 eram os integrantes do programa de atletas de alto rendimento do Exército, né?
Então, é uma vertente que a gente tem dado suporte, né? Que nós temos alguns atletas convocados, treinando no Rio de Janeiro, de modo que agora nós temos 5 atletas, né, que estão tentando o índice para o Campeonato Sul-Americano Sub-23, e a nossa intenção realmente é cada vez mais dar o suporte, o apoio para o desporto corpo de tropa. E a cada 2 anos nós realizamos os Jogos Desportivos do Exército. Mais para frente eu vou comentar ali os eventos que a gente organiza. Eu vou passar mesmo com a questão do áudio aí, mas só para que os senhores vejam aí como é realizado, né, como são realizados esses Jogos Desportivos do Exército. Major, eu sugiro que você possa ir narrando, porque como o som não está saindo, se você puder falar, você vai narrando e vai situando a gente aqui. Esse é o depoimento da atleta, né, sobre os Jogos Esportivos do Exército. Esse é o Capitão Bandeira, né, que é tetracampeão mundial aí de pentatlo militar, é uma referência no desporto militar, na modalidade pentatlo militar. Essa é a pista de natação utilitária, uma das 5 provas do pentatlo militar. Capitão Douglas Castro é o atual, né, campeão da pista da prova de pentatlo militar, né? É um substituto aí, vamos dizer, do Capitão Bandeira. É a nossa referência atual na modalidade pentatlo militar. Então, isso aí foi um pequeno vídeo, né, sobre o JDE, nos Jogos Desportivos do Exército. A última edição foi realizada em 2018, em Brasília. Em 2020 estava programado para ser realizado em Campinas, né? Foi transferido para 2021 e esse ano também não foi realizado, jogamos para 2022. Né? Um evento que envolve os 8 comandos militares de área, né? São as 8 regiões que o Brasil é dividido, né, no Exército, né? Então, essas 8 equipes, né, com mais ou menos 700 atletas, eles participam dos Jogos Esportivos do Exército. Só o pessoal do corpo de tropa, o pessoal do alto rendimento não participa. E, por fim, né, a gente tem a vertente do alto rendimento. Puderam observar ali o Capitão Bandeira, o Capitão Douglas Castro, são praticantes da modalidade pentatlo militar. Nós temos algumas modalidades, além do pentatlo, como a orientação, o paraquedismo, o tiro esportivo, que nós temos atletas do corpo de tropa que estão em alto rendimento. Né? O desempenho deles é de atleta de alto rendimento, né? Mas como são modalidades, a única que é exclusiva militar é o pentatlo militar, né? Mas as outras são tipicamente militares. Né? Então, na grande maioria do
dos atletas que lideram o ranking brasileiro são militares, né? Então, a gente também considera esses atletas de corpo de tropa que estão no nível do alto rendimento. Fora esses atletas, nós temos o programa de atletas de alto rendimento, né? Na qual eu vou falar mais à frente, né? Especificamente desse programa. Mas o alto rendimento a gente divide com esses atletas que estão em alto rendimento e mais os atletas integrantes do nosso programa. Passar um videozinho aqui rápido também do último Jogos Mundiais Militares, que foi em Wuhan, na China, em 2019. O Darlan aí, Vitória. Nosso revezamento foi campeão, tanto no feminino quanto no masculino, 4x100. Então, isso aí também foi... Fiz questão de passar esses vídeos, né? Que mesmo com o problema aí do áudio, acredito que todos tenham visualizado, né? E entendido um pouquinho, né? Do que são as competições escolares, que são os Jogos Esportivos do Exército e os Jogos Mundiais Militares, né? O nível é bem alto, né? Nós vimos ali a Ana Marcela Cunha, que foi campeã olímpica agora, foi campeã também dos Jogos Mundiais Militares na distância dos 10 quilômetros. Nos 5 quilômetros ela ficou em terceiro. Vimos ali a boxeadora, a Beatriz, que pegou a prata, né? Também estava nos Jogos. Enfim, é um evento de alto nível que todos os nossos atletas também têm a oportunidade de participar. Eu acredito, né, que qualquer instituição ela tenha que ter bem nítido, bem certo a sua missão, a sua visão, os seus valores, o seu propósito, né? Então, a CDE ela também tem isso daí bem estruturado, né? Então, a nossa missão aí é bem definida: planejar, organizar, dirigir, controlar e supervisionar a prática desportiva no âmbito do Exército Brasileiro, né? Como visão, nós temos a intenção de nos consolidarmos até 2023 como a Comissão de Esporte referência no desporto militar, tanto no nível nacional quanto no nível internacional. Valores, né? Acredito que isso aí seja muito importante para o esporte e, claro, para a nossa profissão militar, com o patriotismo, o amor à nossa profissão, o espírito de equipe, a disciplina e a integridade moral. E o nosso propósito, né, é utilizar o desporto como ferramenta para desenvolver valores, promover saúde, unir pessoas, contribuindo, claro, nós somos uma força armada, né, para a operacionalidade do Exército Brasileiro e o desenvolvimento do desporto nacional. Eu acredito aí também que seja bem importante cada instituição ter a sua missão e o seu propósito aí muito bem definido. E é isso que nós temos lá na CDE. Eu teria mais um vídeo aqui, mas eu vou passar adiante, tá? Falando sobre a criação, né? E eu consigo também fazer essa explanação do PAR, né? Então, o que é o PAR, né? É o Programa de Atletas de Alto Rendimento, né? E para que ele serve, né? Como que ele surgiu?
Então, até em 2007, né, o Brasil ele foi eleito sede dos Jogos Mundiais Militares, que ocorreram aqui em 2011, no Rio de Janeiro, né? E, na ocasião, foi montado um grupo de trabalho que teve o objetivo, né, de verificar o que os países que se destacavam nos campeonatos mundiais militares, em Jogos Mundiais Militares, faziam para ter esse destaque, né? Como que é possível, né, o atleta cumprir o expediente e ainda ter bons resultados. E aí foi se verificar Alemanha, França, enfim, China, esses países que têm um destaque, né, nível mundial militar, o que eles faziam, né? E aí se chegou à conclusão, né, que tinham programas muito parecidos com o que a gente implantou a partir de 2009. Claro que trouxemos o que cada um tinha de melhor e adaptamos a nossa realidade, a realidade do Brasil, né? Então, isso aí foi interessante. E, a partir dali, né, a gente também não queria fazer a festa para os outros, que até 2007, que tinha sido o quarto Jogos Mundiais Militares na Índia, o Brasil tinha resultados inexpressivos, né? Poucas medalhas, né? Praticamente ali entre o 20º e 30º lugar de participação. A gente falou, vamos dar uma festa, mas vamos participar dessa festa também, né? E aí, a partir dali, foram feitas as adaptações na legislação das três forças para que pudéssemos incorporar, né, os atletas no programa de atletas de alto rendimento. Em 2009, o Exército, a partir do primeiro edital, em 9 de novembro de 2009, né, que foi a primeira incorporação, né, por exemplo, Vicente Lenilson, né, foi um dos atletas que incorporou nessa primeira turma do programa de atletas de alto rendimento do Exército. E justamente o objetivo de quê? Fortalecer a equipe militar brasileira nos eventos esportivos de alto nível. E, claro, obter o quê? Melhores resultados nos jogos que nós organizaríamos ali em 2011. Então, como eu falei ali, né, temos aí os resultados desde 1995, que foram os primeiros Jogos Mundiais Militares, ficamos em 36º, lá na Itália. Segundo Jogos Mundiais Militares, na Croácia, em 99, ficamos em 22º. No terceiro, que também foi na Itália, ficamos em 15º. E no quarto, na Índia, em 2007, nós ficamos em 33º, ganhando uma medalha de prata no atletismo e 2 medalhas no judô, né? E aí sim, a gente, em 2009, nós iniciamos no Exército, né, a primeira turma do programa de atletas de alto rendimento. Fruto dos bons resultados, né, que nós alcançamos, né? Em 2011, nós conseguimos atingir o primeiro lugar com 114 medalhas, né? Então, já viram o salto ali da Índia, que foi em 2007, para os Jogos do Rio 2011. Nós saltamos da 33ª posição para a primeira posição e ganhamos 114 medalhas. E a ideia a gente chegou no topo, né? O importante agora é tão difícil se manter no topo, né? E aí, nos 6º Jogos, na Coreia do Sul, a Rússia não participou em 2011, né? A Rússia participou em 2015, nós ficamos em 2º lugar, com 84 medalhas. E aí veio a China, que também tinha bons resultados nos Jogos Mundiais Militares, e organizou em 2019. E aí a China ganhou em 2019, a Rússia ficou em 2º, e nós ficamos entre os 3, né? Que é o nosso objetivo, né, se manter entre os 3 primeiros colocados nos Jogos Mundiais Militares, e atingimos esse objetivo, ganhamos 88 medalhas lá na China. Fruto desse apoio, desse suporte dos atletas militares, também tivemos bons resultados aí, né, como consequência nos Jogos Olímpicos. Em 2012, em 2016, das 19 medalhas que nós tivemos, 13 medalhas foram de atletas do programa de atletas de alto rendimento. E esse ano, em Tóquio, né, 8 medalhas das 21 que o Brasil ganhou foram de atletas que são militares. Ok? Então, nós temos 4 objetivos no programa, que são bem definidos também, que são importantes que todos entendam, principalmente os atletas, as comissões técnicas, os clubes, né? Em alguns momentos, realmente, é importante que o atleta ele esteja
cumprindo as obrigações para as quais eles se propuseram ali no início do programa de atletas de alto rendimento. O nosso programa, eles incorporam como terceiro sargento, né? Eles são temporários, por isso que eles ficam até 8 anos. No início foi falado, né? O Darlan deve estar próximo aí de completar os 8 anos, aí, que é o limite máximo aí que o militar pode ficar como atleta do programa de alto rendimento. Os nossos 4 objetivos são representar o Exército em competições nacionais e internacionais, né? Isso aí eles fazem, né? Sendo no Troféu Brasil, sendo numa competição internacional civil ou sendo nos campeonatos ou Jogos Mundiais Militares. Esse segundo objetivo, que é motivar e transferir conhecimento, a gente aplica muito bem quando a gente manda esses atletas para as nossas escolas de formação, nas quais eles podem passar um pouquinho da experiência dele e podem dividir o tempo deles ali treinando junto com esses atletas, né? Na primeira foto ali a gente tem o Felipe Vu, que foi medalhista em 2016, junto com a nossa equipe de cadetes da MAN, na Vamaer, né? Então foi muito proveitoso esse apoio, né? Temos a Jusilene ali também, que é atleta do dardo, foi atleta nossa, né? E na ocasião estava ministrando uma palestra, né? Uma aula prática de lançamento de dardo para os alunos do curso de instrutor de educação física. Reforçar a imagem da força no país e no exterior também é outro objetivo, né? Bem importante. E, por fim, contribuir para o desenvolvimento do desporto nacional. Acreditamos que esse apoio que as forças dão realmente contribui aí para o desenvolvimento do nosso desporto nacional. Então, são esses 4 objetivos que nós temos no nosso programa, bem definidos, e que nós precisamos aí realmente do entendimento aí dos nossos profissionais, nossos treinadores, da importância, por exemplo, o Lucas Vilar, né, que acabou de chegar dos Jogos Olímpicos, ele incorporou em março desse ano, e hoje, né, ele está lá na URCA, lá na ESEFEX, lá no CCFEX, participando do estágio básico para os atletas de alto rendimento, né? São 2 semanas de estágio, e ele está lá, começou na segunda-feira, então praticamente aí chegou de Tóquio e já foi direto lá cumprir ali as obrigações militares para as quais ele se prontificou no início do ano. Para que vocês entendam também, né, como é feita a divisão, né, das modalidades entre as 3 forças, no lado esquerdo aí está as modalidades da Comissão de Esporte da Marinha, na qual ela é relatora, né? Não necessariamente ela tem atletas somente da Marinha, no boxe, por exemplo. Eu até deixei em vermelho, né, um retângulo vermelho, são modalidades na qual o Exército também tem atletas. Boxe, judô feminino, taekwondo e vôlei de praia. No centro aí são as modalidades que a CDE ela é a relatora da modalidade. Por exemplo, a natação, eu estou aqui em Bauru hoje, né? Tá ocorrendo o Troféu José Fink, que é o Campeonato Brasileiro de Inverno, classificatório para o Mundial de Piscina Curta de natação. E aí o Exército ele é o relator, o gerente dessa modalidade, ou seja, eu sou o responsável pela natação no Exército, nas Forças Armadas, por isso da minha presença aqui junto a esse evento. E a Força Aérea, né, a Corporação de Esporte da Aeronáutica, especificamente aí no atletismo, ela é a relatora, né, ela é responsável perante a Comissão Desportiva Militar do Brasil na modalidade atletismo. Então, quem gerencia o atletismo nas Forças Armadas é a Aeronáutica e, claro, a CDE e a CDM, elas dão esse apoio, esse suporte também. Tá bom? Passar aqui um pouco do nosso efetivo, né? Acredito que seja interessante, principalmente aí destacado na modalidade atletismo. Então, o Exército hoje tem 16 atletas, são 187 atletas no total, são 140 sargentos, 70 homens, 70 mulheres, né? Então, acredito que esteja bem dividido ali no efetivo geral, né? É uma das preocupações aí do COB, das confederações, né? Tentar realmente ter a mesma quantidade de atletas, as mesmas oportunidades ali para homens e para mulheres. Na parte de cabo, nós temos 4, né? Uma delas, inclusive, é do atletismo, a Jéssica, né? Que é do 400 com barreira. E são 18 modalidades que a gente apoia, 15 delas olímpicas e 3 esportes em modalidades militares. A Marinha ela tem um total aí de 247 atletas em todas essas modalidades
e são 21 no atletismo. A Força Aérea ela tem 94 atletas, dentre os quais aí 17 do atletismo, né? Então, isso daí era a parte inicial que tinha que passar para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, que eu acho que o pessoal tem uma certa dúvida, né? Como que ocorre o processo seletivo, né, para ingresso aí, no Exército. Então, nós temos aí 3 formas de ingresso como atleta de alto rendimento. A primeira é terceiro sargento técnico temporário, a segunda é cabo especialista temporário e a terceira aí é como soldado, né? Tanto o sargento quanto o cabo, nós temos o edital de convocação, né? Então, é um processo seletivo com edital, com todas as normas aí, com aprovação da assessoria jurídica, tudo que envolve aí um concurso público, né? Um edital de convocação. E a gente elabora esse edital, né, baseado aí em alguns aspectos. Que o pessoal pergunta, por que não contrata da prova A, da prova B? Eu queria uma oportunidade para o meu filho, para o meu atleta. Então, a gente tem aquele aspecto da necessidade e o interesse da força, isso é importante saber, né? Então, eu mostrei ali, nós temos os Jogos Mundiais Militares, é o carro-chefe nosso, né? A participação nos Jogos Mundiais Militares. Algumas provas a gente não tinha, por exemplo, a marcha atlética. Na China foi a primeira vez que teve a marcha atlética, né, para que vocês tenham noção. Não tem todas as provas, elas estão em todos os programas dos Jogos Mundiais Militares. Isso daí é um pouquinho diferente dos Jogos Olímpicos, depende muito do país organizador, né? Então, a China ali, ela incluiu algumas modalidades que não estavam nos Jogos de 2015, né? O CISM, né, ele deixa um pouquinho a critério do país organizador a inclusão de modalidades e a inclusão de provas também no programa de provas. Tá? Então, é importante que vocês saibam que tem que ter a necessidade e o interesse da força. Nós temos um limite de vagas, né? Não adianta eu querer contratar 200, 300 atletas, porque eu tenho a minha limitação. Vocês já viram o meu efetivo, a gente não tem só o atletismo, são 18 modalidades. Envolve muito também a parte da inteligência esportiva, por isso que eu estou aqui, por exemplo, em Bauru, acompanhando o Campeonato Brasileiro, por isso que nós estivemos no Troféu Brasil, né? Por isso que a gente tenta acompanhar as competições para que a gente identifique realmente quem são os atletas que estão se destacando e a gente tenha essa conversa, né, com os treinadores, com os clubes, com as confederações, né? E a gente tem essa análise padrão aí do panorama esportivo, não só nacional, né, como internacional. Tem algumas provas que o atleta ele é o campeão brasileiro, mas nível internacional a gente sabe que o resultado ainda está um pouquinho abaixo para o nível internacional. Nós temos alguns prazos. Muito provavelmente agora no início de setembro a gente esteja conversando sobre o edital que a gente deve abrir agora no final de novembro, início de dezembro, para incorporação em 1º de março de 2022. Tá? Um dos itens aí que a gente pode até acertar aqui, a gente está com a DAB, a gente está com a CBAT aqui, a gente também está divulgando nas mídias sociais dessas instituições, né, o edital, para que todos tenham ciência, porque eu vou mostrar aqui, a gente divulga nas nossas mídias sociais, mas acredito que o pessoal do atletismo está sempre acessando aí as mídias da Confederação, da DAB. Então, se vocês autorizarem, a gente compartilha e vocês também divulgam os nossos editais. E, claro, o pessoal da Marinha e da Força Aérea também deve estar assistindo aí, também devem ter a mesma proposta de estar divulgando os editais aí nas mídias de vocês. Tá bom? Como eu falei, tem que ter aprovação jurídica e, claro, a gente publica, torna público, porque é um edital público, né? É obrigação nossa tornar público o nosso edital. Alguns requisitos básicos aí: 19 a 40 anos de idade em 31 de dezembro do ano do curso, né? Para o próximo edital tem que ter entre 19 e 40 anos em 2022, até 31 de dezembro de 2022. Tem que estar relacionado no ranking nacional, né, ou estadual da modalidade, no caso aqui do atletismo.
pessoal tem que cumprir os prazos, né? É importante, tem muita gente que não atenta para o prazo e deixa de cumprir esse prazo, aí, infelizmente, aí tem que ser desclassificado do processo seletivo. Tem uma série de documentos, uma série de exames médicos também que são solicitados, devem ser apresentados, e, claro, todos têm que ser aptos nessas fases, né? Em todas essas etapas aí, né? Que é a avaliação curricular, entrevista de recursos humanos, inspeção de saúde e o exame de aptidão física. Claro que o exame de aptidão física ali, para a grande maioria, é bem simples, né? Talvez aí o pessoal do peso, né? Uma corrida, mas, enfim, são testes bem simples, bem fáceis, né? Para o homem, por exemplo, é o teste Cooper, né? 12 minutos em 1.800 metros em 12 minutos, e para as mulheres são 1.600 metros em 12 minutos. Flexão abdominal, né? Bem tranquilo também. Flexão são 10 para os homens, meia dúzia para as mulheres, e abdominal são 20 para os homens e 14 para as mulheres. Bem acessível também. Como eu falei, a gente divulga no nosso site da CDE, no nosso Instagram e no nosso Facebook, né? Mas, claro que a gente sempre tenta fazer parcerias para que as confederações, federações e clubes também compartilhem o nosso edital. É importante saber os benefícios que o atleta tem, né? Que não é somente o soldo, né? O salário que ele recebe, ele tem a oportunidade de utilizar a estrutura do CCFEX, tanto lá na URCA quanto na Vila Militar. Isso é importante. Tivemos aí muitos atletas que tiveram um certo prejuízo de treinamento durante a pandemia, mas grande parte dos nossos atletas treinaram lá na URCA, né? Todos que solicitaram treinaram lá. O Rodrigo mesmo, nas vésperas da Olimpíada, fez a preparação, o Rodrigo Pereira, do 100 metros, fez a preparação final lá. Nós temos alguns atletas que já treinam com certa constância lá. O Darlan mesmo, treinando lá no Sul, lá em Pelotas, né? Ele chegou a treinar dentro de um batalhão do Exército, no qual o comandante até montou, né, uma estrutura para ele, fez o círculo lá do arremesso de peso. Então, assim, saibam que a gente sempre vai estar em condições de apoiar os atletas com a nossa estrutura. Está à disposição de todos, né? Até para que depois a gente não falhe, não tem aquela desculpa, entre aspas, né? de ter perdido treino ou de ter perdido rendimento porque não treinou. Está à disposição aí de todos, e como o presidente falou no início, acredito que a gente vai fazer algumas atividades em conjunto, que vai ser de grande valia aí para o atletismo, tá bom? Então, essas daí são algumas fotos da nossa estrutura lá na URCA, né? Fora que a gente brinca, né, que a sombra do Pão de Açúcar é para poucos, né? Então, ficamos num lugar privilegiado no Rio de Janeiro, que, inclusive, aí na parte, principalmente ali, para desestressar, ela é bem importante, o fator psicológico, eu acho que é bem interessante. A gente comenta aí que o Bernardinho, né, é um dos maiores treinadores aí do Brasil, e ele já treina há bastante tempo, né, com a equipe lá do Sesc Flamengo, atual Sesc Flamengo, né, com a equipe dele lá na URCA, lá no CCFEX. Tem ainda a estrutura lá na Vila Militar, né, o Parque Equestre, a pista de cross country, o Centro de Pentatlo Moderno e a Arena Coronel Venceslau Malta. Além do Centro Militar de Tiro Esportivo e do Centro de Treinamento de Hóquei, como eu falei, né? Lá se encontra na Vila Militar o Destacamento Esportivo da Vila Militar, que é responsável por toda essa estrutura, e graças a Deus aí a gente tem mantido em atividade todas essas estruturas. Temos também o Instituto de Pesquisa. A gente, se Deus quiser, aí no próximo evento que a gente for fazer em conjunto, teremos a oportunidade de utilizar, né, toda a estrutura ali do Instituto de Pesquisa, tanto na parte de biomecânica ali, que a gente se destaca, o equipamento ali, o Biodex, que é o padrão ouro, né, de teste isocinético. Tem a parte da seção de saúde e qualidade de vida, qual eu destaco ali embaixo, né, o DEXA, que é padrão ouro também na parte de composição corporal. E a gente tem a seção de fisiologia, né, também aí com os testes, principalmente com a parte da ergospirometria, né? Vou ter oportunidade aqui também de falar um pouquinho lá da estrutura do Cefam, lá da Comissão de Esportes da Marinha, né? Então, algumas fotos lá do Cefam,
né, a pista de atletismo, tem um centro muito interessante lá de LPO, parte de hospedagem também é boa, né, e assim vai. E há também uma foto aí lá da Comissão de Esporte da Aeronáutica com a estrutura que eles têm lá. Somente a parte ali do campo e pista, né, parte do atletismo. E essa daí é uma piscina, né? Uma piscina nova. Enfim, embaixo aí mais uma foto aí da pista de atletismo deles. Além de toda essa estrutura, nós temos aí os benefícios para os atletas, né? Soldo, 13º, férias, assistência médica, odontológica, fisioterapia, oportunidade de utilizar nossas estruturas, possibilidade de participar das competições do CISM e, claro, também ter a imagem deles divulgada aí, associada à imagem do Exército, que é uma imagem aí, que tem uma alta credibilidade, né? Então, acredito aí que são outros benefícios aí que também os atletas têm. E agora vou falar um pouquinho da incorporação como soldado, que é uma outra possibilidade, né? Tem o objetivo aí de formar uma equipe com jovens talentos. Nós temos hoje 28 vagas e o limite de idade para essa incorporação é 29 anos. Ali seria mais para o segmento masculino, né? E para como se fosse realmente o serviço militar obrigatório. Ele vai servir como soldado, tá certo? E, claro, todos eles são militares, né? Isso aí que a gente frisa bastante, todos eles são militares, com todos os direitos, mas também com todos os deveres e obrigações, né? Então, selecionamos nossos atletas. Próximo passo é formar o atleta. Como que é a formação do atleta? Então, como eu falei, o Lucas Vilar, mas não só ele, né? O Eduardo Ribeiro, do 800, e o William Braido, do arremesso de peso, né? Os três do atletismo estão hoje lá na URCA, né? Cumprindo essas 2 semanas de atividade presencial do estágio aí básico de sargento temporário, o estágio de adaptação à vida militar para os atletas de alto rendimento, né? Então, qual o objetivo desse estágio? Adquirir conhecimentos, habilidades, destrezas indispensáveis para o exercício da função de terceiro sargento, de cabo ou de soldado. Temos o objetivo de formar o combatente básico, né? E, claro, desenvolver atributos da área afetiva que formam caráter essencial aí para o militar. Então, esse estágio ele é obrigatório, né? A gente tenta, dentro do possível, aí, ajustar na melhor época para os atletas, mas, como eu falei, são 18 modalidades, né? É quase impossível agradar 100% a todo mundo, mas é um item aí que a gente não abre mão, que é bem importante para cada um fazer. Esse ano era para ter sido feito ali em março, né? Mas com a questão da pandemia e com a questão dos Jogos Olímpicos, resolvemos fazer logo aí após os Jogos Olímpicos. Algumas fotos, né, do pessoal na formação. Então, tem todas as instruções aí que qualquer militar técnico temporário tem, né? Como atirar, como fazer o treinamento físico, como fazer uma marcha. Instrução aí, camuflagem, primeiros socorros, sobrevivência, rapel. Hoje eles foram nessa foto aí de baixo, é lá na Brigada Paraquedista. Eles saltaram da torre, uma atividade que sempre a gente tem no nosso estágio. E, claro, a cerimônia aí de encerramento, que será aí na semana que vem, no dia 20, né? Que finaliza, né? Que coroa essas 2 semanas que a gente fala muito, né? Que a gente não entrega, né? Não dá a divisa de terceiro sargento, de cabo ou de soldado. Eles conquistam, né? Então, eles mostram nessas 2 semanas que eles conquistaram o direito ali, né? De ser militar. E algumas fotos aí dos nossos atletas específicos aí do atletismo, né? O Américo, a Jéssica, o Ronald, o Alexander Melo. Tem aí o Constantino, o Gabriel Constantino também. E tem o Luiz Maurício lá do Dardo. Após a formação, então, após essas 2 semanas que eles têm lá com a gente, o que eles fazem? Né? Eles voltam à rotina, voltam aos seus clubes, voltam à rotina de atleta, né? Sempre mantendo a CDE informada
e eles voltam para o clube justamente para se manter no alto nível, né? Para continuar o treinamento e participando das competições, continuam representando o Exército nas competições, seja civis, seja militares, seja no Brasil, seja no exterior, né? E aí, o que a CDE faz? Ela continua o trabalho dela, né? Como eu falei, não é só o alto rendimento, tem aquelas 3 vertentes, nós organizamos várias competições. Então, em 2016, nós iniciamos um planejamento de 10 anos, né? No qual esse ano nós revisamos esse planejamento até 2026. E aí, basicamente, nós temos esse quadradinho aí, né? No qual, até o item 4, são eventos que nós organizamos, e na parte de baixo ali são eventos que nós participamos, né? Então, de 4 em 4 anos, nós organizamos um campeonato mundial militar do CISM. Esse ano, agora em outubro, nós teremos o campeonato mundial militar de equitação, tá? Os Jogos Esportivos do Exército, né? Com a Covid, a gente não conseguiu fazer, né? Por isso que ficou para 2022. Quando não tem os campeonatos dos Jogos Esportivos do Exército, nós temos 3 campeonatos do Exército, né, que a gente procura. Os Jogos Esportivos do Exército são 8 modalidades, nos intervalos temos mais 3, né, ou seja, a cada 4 anos, né, 8 mais 8, 16 modalidades, mais 3, 19, mais 3, 22, ou seja, a cada 4 anos, né, nós conseguimos fomentar 22 modalidades, né, mais ou menos isso daí que a gente tem como padrão, né? E o Prêmio Mérito Desportivo do Exército, que cada ano que a gente organiza o JDE, nós temos o Prêmio Mérito Desportivo. A cada 4 anos são os Jogos Mundiais Militares, nosso próximo é em 2023. Esse ano tivemos os Jogos Olímpicos, né? E junto com os Jogos Mundiais Militares, nós temos os Jogos Pan-Americanos. E esses eventos nós só participamos, né? Então, eu falei o que os atletas fazem no primeiro ano, né? Citei os 3 atletas que estão lá na CDE hoje. E nos outros 7 anos, né? O que o atleta faz? Ele repete o estágio? Não. Nós chamamos aí de reciclagens, né? Nós realizamos mais 3 dias de instruções militares, nas quais o atleta tem como objetivo manter o atleta informado, atualizado da vida militar e das medidas administrativas. O que eles fazem? Tem atualizações sobre o programa de atletas, teste de aptidão de tiro, teste de avaliação física, tem instrução aí de comunicação social e trato com a imprensa, o famoso media training, né? Que a gente tem batido aí forte, principalmente com os últimos acontecimentos, parte da prevenção e enfrentamento do assédio e abuso no esporte, alguns cursos aí que o COB também fomenta muito, questão da ordem unida, direitos e deveres, administração militar, e atualização da nossa documentação. Essas são as atividades e algumas fotos desse evento. Dura 3 dias, ou seja, primeiro ano são 15 dias, 2 semanas, do segundo ao 8º ano são 3 dias. Lembrando que o militar ele pode ficar até 8 anos. Tá? A renovação, a gente chama de engajamento, é anual. Tá? E aí sempre, como eu falei, por volta ali de agosto, setembro, nós discutimos atleta por atleta se realmente nós vamos renovar o contrato com ele ou se ele vai ser licenciado. Tá? Então, ele pode ficar até 8 anos. Isso daí vai depender muito do desempenho esportivo e disciplinar de cada atleta. Tá bom? E, por fim, aí, né, eu vou passar falar um pouquinho mais específico aí do atletismo. Então, o que nós temos aí nas Forças Armadas hoje? 55 atletas. Né? São, no Exército, 13 homens e 3 mulheres, total de 16. Na Marinha, 8 homens e 13 mulheres, total de 21. Na Força Aérea, 11 homens e 7 mulheres, num total de 18. Juntando tudo, né, nós temos 55 atletas. Uma foto aí de cada um dos nossos atletas do Exército com as suas provas principais, né? E essas são as 3 guerreiras aí, né, as 3 atletas aí do Exército. A Adriana, por exemplo, ela está no último ano, né? Eu coloquei aquela data ali, foi o ano que cada um incorporou. Né? A Adriana incorporou em 2014, com 8 anos, né? Agora, em março do ano que vem, ela fecha os 8 anos. Esses daí são os atletas do segmento masculino da Marinha e da Força Aérea, né? A Força Aérea está com
com o uniforme da Força Aérea, túnica azul, né? Os da Marinha estão com uniforme de atletismo. São esses os nossos atletas aí. Muitos deles estiveram nas Olimpíadas. E essas são as nossas atletas do segmento feminino. Um pouquinho aí do que foi o nosso Jogos Mundiais Militares em 2019, a participação do atletismo, né? No ranking, né, do atletismo, nós ficamos na 4ª posição, ganhamos 4 medalhas de ouro, 5 de prata e 2 de bronze, totalizando 11 medalhas, né? Os 4 ouros nossos aí foram 4 recordes mundiais militares, né? Nós tivemos aí, nossa delegação, tinham 32 atletas e no evento tinham 93 países participando do atletismo, né? Então, acredito aí que foi um resultado excepcional. Algumas fotos dos Jogos Mundiais Militares em Wuhan, na China. Então, pessoal, como conclusão aí, gostaria de deixar, eu acho que essa imagem ela é bem importante, né? A gente fala muito, o esporte limita o combate, né? Então, é uma foto ali de cima, um militar ali em atividade, né, numa posição de tiro, embaixo um atleta de tiro esportivo também na mesma posição. No meio ali a gente tem um atleta dando um golpe ali na modalidade judô, embaixo a gente tem a instrução de lutas, né? Temos uma formatura militar fardado, né, no dia a dia, e temos uma formatura de abertura e encerramento de uma competição militar, né? E nós temos aí como esse lema, né, o esporte militar, ele desenvolve valores, promove saúde e une pessoas. Queria deixar aí as nossas mídias sociais, acredito que seja importante, né, para o pessoal ficar sabendo o que acontece, não só no Exército, não só no Centro de Capacitação Física, mas na CDE, no Instituto de Pesquisa e na Escola de Educação Física do Exército, né? Esses são os nossos links, as nossas mídias sociais. Peço que todos sigam as nossas mídias sociais. Deixo também aí as mídias sociais da Força Aérea e da CDA, da Marinha do Brasil e da CDM. Também sigam aí essas mídias das nossas forças co-irmãs. E também, especial aí a Comissão Desportiva Militar do Brasil, que tem apoiado muito aí o desporto militar, né? Com certeza aí nossas ações futuras terão um grande apoio da CDMB, todos esses eventos aí para que a gente possa realmente realizar esses eventos. A contribuição da CDMB ela é bem grande, então vai o nosso agradecimento também à CDMB pelo apoio ao desporto militar. E era isso, né, praticamente que eu tinha para apresentar. Agora eu fico à disposição de todos os senhores para eventuais dúvidas, perguntas, né? Também deixo aí depois meu contato, meu e-mail, o meu telefone para quem quiser realmente tirar alguma dúvida. Acredito aí que a gente vai estar à disposição. Também tem o presidente Vlamir, tem o Domingos Pandeló, enfim, tem os nossos atletas aí das forças que também têm o nosso contato. Fiquem à vontade. Estamos aqui realmente para dar todo o suporte, todo o apoio aí não só para o atletismo, né, para o nosso desporto nacional. Muito obrigado. Obrigado, Major Davi. Excelente apresentação. Acho que bem elucidativa, né? Vários comentários aí elogiosos aí em relação à sua apresentação. Nós gravamos essa apresentação também e foi transmitida também nas redes sociais e vai estar à disposição de todo mundo. Vamos aproveitar aqui. Podemos abrir para eventualmente alguma pergunta, Davi? Pode ser? Caso as pessoas tenham? Não, com certeza. Estou à disposição aqui. Podem perguntar. Tá. Caso alguém tenha alguma pergunta, por favor, só levantar a mão aí no Zoom ou... Clodoaldo, não sei se você tem alguma pergunta. Clodoaldo, tradicionalmente... Eu já levantei a mão. Olha lá, já levantou você a mão. Você falou, eu levantei a mão. Vou
Clodoaldo, depois o Varley também levantou. Então, Clodoaldo, a primeira pergunta. Vamos lá. Primeiro, parabenizar o Major Davi pela apresentação. Como você disse, bem elucidativa. Eu acho que esse tipo de apresentação ela se faz necessária, inclusive, para que a gente tenha consciência e que a nossa comunidade também tenha consciência do apoio que tem sido dado pelas Forças Armadas aí, nesse período tão difícil que a gente tem enfrentado, esse período de pandemia, não só o período de pandemia, mas, infelizmente, os últimos 2 anos a gente teve dificuldades muito grandes, a gente acompanhou, na realidade, se a gente pegar de 2018 para cá, muita dificuldade, e a gente sabe da importância dos programas das Forças Armadas para que esses atletas pudessem continuar os seus treinamentos, continuar os seus trabalhos. Então, eu acho que isso é extremamente importante, isso é uma coisa que a gente tem que dar conhecimento e ciência para a comunidade, para que isso não passe desapercebido. E para que os atletas também entendam o quão importante e o quão grande é esse apoio para a obtenção de bons resultados e para a manutenção das atividades deles como atleta. Bom, dito isso, eu queria algumas coisas dentro do que você falou das instalações, mostrou instalações, equipamentos, e as instalações das Forças Armadas são instalações de primeiro nível, de primeira qualidade, seja com relação a equipamentos para avaliação, como você mesmo mostrou, e também com relação às pistas. A gente também sabe que uma parte do legado olímpico, do PAN também, ficou com as Forças Armadas, e aí a minha pergunta ela se dá no sentido de que qual a possibilidade de que atletas civis possam se utilizar dessas instalações, desses equipamentos, a possibilidade de parcerias, convênios com as Forças Armadas? Então, obrigado pela pergunta. Tem toda a possibilidade, né? Principalmente a parte da parceria. Hoje, o professor Renan treina lá com o Constantino, com a Rosângela, com o Lucas, que é um garoto novo, né? A Rosângela ficou com a gente 8 anos. Atualmente, ela está... Eu falo que não deixou de ser militar, ela continua sendo militar, só que está na reserva, né? Então, ela não está mais nativa, o Lucas é civil. Então, a gente tem essa parceria com o professor Renan, né? E ele, algumas vezes, ele intervém, dá algumas instruções no nosso curso de formação, no nosso curso de instrutor de Educação Física, da Escola de Educação Física do Exército. A professora Vânia, também aqui no Rio de Janeiro, ela treina alguns militares nossos, como o Aldemir, que também ficou 8 anos com a gente, no início desse ano também terminou os 8 anos dele, e se encontra hoje na reserva, e tem mais uns 4 ou 5 atletas dela que treina. Enfim, a nossa intenção é que a gente, claro, dentro do possível, né, dentro da parceria, a gente autorize a utilização, mas é aquilo, tem que ser feito contato prévio, temos que sentar e temos que chegar a um denominador comum ali para que a gente realmente possa fazer a parceria, né? É totalmente possível, é totalmente viável isso daí. Tanto é que, muito provavelmente, a gente vai fazer uma atividade em conjunto com a Confederação, né? Justamente fruto dessa parceria, fruto dessas conversas, né, que a gente vem tendo aí já desde o Troféu Brasil, né, para que a gente possa fazer um evento em conjunto, não só com os atletas militares, mas também envolvendo alguns atletas civis e até mesmo treinadores. Então, é totalmente viável essa parceria. Muito obrigado, Major. Acho que o Varley tinha levantado a mão, confere? Isso. Boa noite a todos, boa noite, Major. Então, a minha pergunta é sobre novas modalidades, se há alguma previsão para novas modalidades e quais seriam essas, como tivemos algumas modalidades novas agora nas Olimpíadas, se está aberto para novas modalidades e quais seriam essas?
O que acontece? Normalmente, como eu falei, né, o nosso foco principal ali são os eventos mundiais militares, Jogos Mundiais e Campeonatos Mundiais Militares, né? E normalmente o CISM, né, Conselho Internacional de Esporte Militar, ele acompanha, né, o COI, os Jogos Olímpicos, né, e inclui algumas modalidades. E a gente tem muito daquela modalidade, ela também tem uma utilidade dentro da Força Armada, né? Então, por exemplo, nos esportes aquáticos, eu tenho a natação, eu tenho a maratona aquática, mas eu não tenho nado sincronizado, por exemplo, né? Eu não tenho, a Marinha tem, mas no Exército a gente não tem os saltos ornamentais. Então, a gente tem alguns critérios, né, para que seja incluída essa modalidade. Até porque eu falei, hoje nós gerenciamos 18 modalidades, né, praticamente 3 militares gerenciam essas modalidades, né? Então, sempre que há uma inclusão, ela tem que ser bem pensada para que também não sobrecarregue as outras 18 que, mal ou bem, já estão um pouquinho sobrecarregadas. Mas, claro que, tendo essa mudança, nível COI, nível CISM, claro que a gente coloca isso aí para conversa e verifica se há ou não a possibilidade de ser incluso ou não. Por exemplo, como eu falei, né, dentro do atletismo, né, da marcha atlética, né, até há pouco tempo não estava, né, e aí a Força Aérea, que é a relatora, ela abriu a vaga. Temos alguns atletas aí de marcha atlética, por exemplo, na Força Aérea. Obrigado. Temos agora uma pergunta do nosso presidente, Wlamir Mota Campos. Wlamir, por favor. Não, na verdade, nem seria pergunta. Primeiro, saudar o Major Davi, muitíssimo obrigado, né, pelos esclarecimentos, pelo compartilhamento dessas informações tão importantes. E gostaria de registrar também, saudar aqui, nesse nosso Falando de Atletismo, a ilustre presença de 3 representantes da Comissão de Atletas da CBAT, né? A Lianay Pereira nos acompanha lá de Brasília, lá de Sobradinho, no Distrito Federal. A Jaqueline Weber, vice-presidente da comissão, né, nos acompanha em Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul. E o Alan Volsky, né, o Alan Volsky, militar, atleta da Marinha, né, está aí também, representante, os 3 representantes dos atletas eleitos. Então, queria parabenizar e registrar essa presença tão importante, né, aqui, representando todos os atletas do atletismo nacional. Major, na linha do que o Clodoaldo comentou, o professor Clodoaldo comentou, eu acho também extremamente importante, já dialogamos, né, sobre isso, sobre essa possibilidade de maximizarmos a utilização de toda essa estrutura militar para o desenvolvimento do esporte. E gostaria de fazer um registro para todos, quem não conhece, né, eu tive o prazer e a honra de conhecer a pista de atletismo ali no CDE, a pista da URCA, e tenho absoluta certeza, né, no Forte São João, que é uma das pistas mais bonitas do mundo, né? Quem não conhece essa pista de atletismo, procure aí, né, na internet. A pista é uma coisa maravilhosa, é uma coisa realmente dá gosto de você ver, né, dá vontade de competir nessa pista, porque ela é paradisíaca, né? E também colocar para todos, né, Major, avançar um pouco numa conversa que nós já tivemos, no sentido de, inclusive, realizar nessa pista, no CDE, um campeonato brasileiro de meio fundo e fundo, né? Então, acho que é um bom encaminhamento. Nós temos como o Clodoaldo bem falou, né, uma estrutura fantástica nas forças, e eu sou testemunha dessa vontade, né, das próprias forças, dos comandos, de maximizar essa utilização, né, do bem servir esses equipamentos. Então, eu tenho certeza, e já conversei com o senhor, né, com o general Lima Gil, que também é necessário fazer um registro para todos, que eu achei extremamente interessante. O general Lima Gil, ele é do atletismo. O general Lima Gil é um atleta da prova do 3.000 metros com obstáculo, inclusive registrado na CBAT. Nós encontramos a carteirinha de atleta do general Lima Gil, então apaixonado bons, hein? pelo atletismo. A prova mais ou menos, né, Clodoaldo? Mas o general bons, gente boa. E o general Lima Gil, um entusiasta do atletismo, né? Então, queria passar para todos aí que nós estamos trabalhando nesse sentido. Como o Major Davi falou, esse ano nós temos as limitações por conta da Covid, mas existe essa ideia de nós fazermos aí sim, né, um campeonato brasileiro de meio fundo e fundo na pista do CDE, lá na URCA, no Forte
São João, que além de uma pista fantástica, tem toda uma estrutura, um alojamento maravilhoso, e seria um evento, será. Eu tenho certeza que nós realizaremos esse evento, um evento de excelência aí, o primeiro, né, de grandes eventos do atletismo evento nacional, né, utilizando as estruturas militares. Então, mais uma vez, Major, muitíssimo obrigado, né, pelo apoio, obrigado pela parceria, e tenho absoluta certeza que nós temos muito a avançar e avançaremos. Eu acho que nós somamos aí interesses do atletismo, interesse do Exército, interesse do país. Né? Então, muitíssimo obrigado. A gente que agradece. Eu queria só complementar, né? Falei da professora Vânia, falei do professor Renan, o professor Edgar também está nos assistindo aí também, ele treina aí os nossos atletas, né? O Jefferson, o Emílio, e alguns outros garotos do nosso vertente Corpo do Tropa, né? Também faz um trabalho muito legal com a gente. Na parte do nosso CCFEX, além da parte esportiva, né? Nós fica localizado no local histórico, né? Ali foi fundada a cidade, né, de São Sebastião, do Rio de Janeiro, né? Então, o nosso sítio histórico também ele é bem bonito. Cabe também uma visita ao nosso sítio histórico. Também poucos sabem disso, né? Tem até uma das perguntas aí, porque é pouco divulgado pela mídia, né? Então, estou falando aqui, vamos ajudar, né, a fazer essa divulgação, né? Também tem um trabalho lá do Coronel Joel, também da parte do Museu do Desporto. Tem um Museu do Desporto lá também muito interessante, então vale a pena aí quem não conhece conhecer, visitar o Museu do Desporto, o nosso sítio histórico, né? Alguém me perguntou também ali sobre os Jogos Esportivos do Exército, então ele ficou para o ano que vem, né, 2022, lá em Campinas, né? Então, confirmado 2022 em Campinas. Obrigado, Major. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o professor Edgar Oliveira tinha levantado a mão. Eu vi, ele tinha levantado. Levantou sim. Boa noite. Aí, Parabéns, Major. Estamos aqui bem próximo, né, acompanhando essa sua saga ali de proporcionar, né, o melhor para todos os atletas ali, né, o seu dia a dia ali. É intenso, só está correndo para lá e para cá, a gente observa, né, estamos na pista e estamos observando isso, e esse trabalho com excelência é muito importante, né? E a gente está ali também para doar, né, o nosso conhecimento, ajudar aí no que for possível, né? E essa apresentação aí é que muitos estão falando aqui, né? Pô, devia ser mais divulgado, né, na mídia, enfim. E a gente sabe o quanto que é importante na vida, né? Como o Clodoaldo falou e todos nós aí agradecemos, né, o apoio que esses atletas recebem e a diferença que faz isso, né, não só para o atletismo, como para as outras modalidades e para a vida de cada um ali, né? Eles saem dali, né, os 8 anos ali, quem fica, sai outras pessoas, né, e valorizando cada minuto que eles passam ali dentro. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar ali também, e vamos contribuir muito mais. E agora, sabendo de um campeonato brasileiro de meio fundo e fundo, né, presidente Vlamir? Isso nos alegra bastante aqui, hein? É isso aí, vamos para cima, e o atletismo tem pressa, né? Vamos trabalhar. Major, o Alan fez uma pergunta aqui que eu acho ela pertinente, muito importante. Obrigado, Alan. Se você quiser abrir teu microfone e fazer a pergunta ao Major Davi, fique à vontade. Se tiver dificuldade, eu repasso aqui, sem problema. Oi, boa noite. Tô com minha internet muito ruim hoje aqui. Se eu ligar a câmera, fica bem ruim para ouvir todos vocês aí. Mas vamos lá. Fiz uma pergunta aqui. Boa noite a todos. Sou Alan Volsky aí, atleta também da Marinha do Brasil. Muito prazer, o senhor Major Davi. Eu não conheço pessoalmente, mas já ouvi falar bastante do senhor. A minha pergunta é bem simples e bem objetiva, né? A gente sabe que o atletismo, infelizmente, ele é centralizado e existe uma preocupação muito grande de descentralizar para a gente aumentar, enfim, os atletas, a qualidade desses atletas. Eu gostaria de saber se dentro aí das Forças Armadas existe essa visão mais global, né, de repente criar novos polos, né, no Brasil inteiro, para que essa captação de atletas, tanto militares ou não, seja
também maior, né? E é basicamente isso. Mas no Brasil, descentralizando um pouquinho aqui dessa região sudeste e expandindo aí esse programa que, no meu ponto de vista, é muito bacana e com certeza tem ajudado muito os resultados do atletismo e de todas as modalidades que fazem parte aí do programa. Olá, satisfação aí, né? Parabéns aí por bem representar aí as Forças Armadas e o Brasil, né? A ideia dos Jogos Esportivos, né, do Exército é justamente essa. Ele ficava muito ali entre no Rio de Janeiro, né, Brasília. Brasília, a gente tem um centro esportivo muito grande também, muito bom, né? O professor Edilberto Barros, por exemplo, ele treina lá, né, no complexo lá de esportivo lá do Comando Militar do Planalto, né? E aí, tanto é que nós, desde 2020, estamos tentando fazer em Campinas, né? E a intenção realmente é mudar os locais justamente para a gente tentar melhorar a infraestrutura desse local para que fique isso de legado, né? Então, vem o Jogo Esportivo do Exército, a gente tem a oportunidade de dar uma melhoria para aquela região, para aquela guarnição que a gente chama, né? E aquilo ali ficar de legado, né? Então, a gente tem esse interesse, né? Mas eles acontecem de 2 em 2 anos, né? Mas a maioria dos nossos quartéis, claro que não vai ter uma estrutura que tem o CCFEX, né? Mas tem uma certa estrutura básica ali esportiva. Como eu falei, o Darlan, né, ele estava lá em Pelotas e ele teve a oportunidade de treinar no quartel do Exército lá. O comandante, ele construiu, né, o setor de arremesso para ele, né, uma coisa, entre aspas, ali simples, né, teve aquela boa vontade, né, e ele conseguiu fazer o treinamento dele e minimizar o impacto aí, por exemplo, da pandemia aí, ocasionou na grande parte aí dos nossos atletas. Então, acredito que em conversas, né, já teve atleta civil que me pediu para utilizar lá o complexo esportivo lá do CMP em Brasília, né? Nós trouxemos recentemente um atleta do decathlon lá de Petrolina, né? Trouxemos para o Rio de Janeiro. Ele praticamente fazia 9 provas, né? Porque ele não treinava o salto com vara, né? E lá ele teve a oportunidade, né? Ele teve a oportunidade, treinou um pouco, está agora em Recife, porque ele vai ter algumas competições em Recife, e até o final de agosto ele volta lá para treinar, né? Para tentar conseguir índice aí no Sub-23 para ir para o Sul-Americano e para o Pan Júnior, né? Então, dentro do possível, a gente está tentando minimizar, né, esses problemas, mas acredito que com conversa, né, essa comunicação entre as Forças Armadas e a confederação e as federações, acredito que seja interessante. Tem um relacionamento, como você falou, né, claro, com São Paulo, né, muito bom, com o presidente lá da Federação Paulista. Então, eu me coloco à disposição, eu estou até com o meu slide ali, depois eu projeto com meus contatos, né, para que todos anotem. A gente está à disposição para conversar e verificar no que a gente pode estar ajudando, seja no Rio de Janeiro, seja qualquer aí, lugar do Brasil. A vantagem do Exército, né, é que a gente tem uma capilaridade muito grande, acredito que a gente atinja aí, todas as regiões do Brasil, né? A gente tem um quartel. Eu estou aqui em Bauru, né, muito bem recebido aqui na base regional aqui de Bauru, né, um quartel do Exército. Estou alojado aqui, está me dando todo o suporte, por exemplo. Então, acredito que todas as nossas unidades vão estar à disposição. É só o pessoal fazer a solicitação, que a gente, dentro do possível, claro, né, vai fazer a solicitação e, se for realmente possível, vai ser autorizada a utilização daquela instalação militar. Muito bacana. Muito obrigado, Major. Obrigado, Alan. Obrigado, Davi. Queria também agradecer aqui a presença de todos os atletas, treinadores, os amigos. Sempre um prazer encontrar vocês aqui. Bom, agradecer muito o Major Davi aí por ter compartilhado todas essas informações. Vários atletas, viu, Davi, sempre perguntam para mim sobre esse programa das Forças Armadas e eu sempre procuro orientar, né, os nossos jovens aí sobre o programa, mas essa sua apresentação aqui foi muito, muito rica, muito esclarecedora, né? Eu queria
passar agora para nossa parte final, né, os encerramentos. Primeiro, passar para a Dab, fazer aí as considerações finais e depois passar para o nosso presidente, o Wlamir, para fazer o encerramento. Posso, Jefferson? Já te passo a palavra. Claro. Bom, como um dos representantes da DAB, novamente fico muito feliz de poder ter a possibilidade, a oportunidade de poder esclarecer para a grande comunidade do atletismo brasileiro qual o funcionamento, como são os programas das Forças Armadas do Brasil aí, na voz do Major Davi. Acho que isso é importante, como eu disse, perdão, como eu disse, não pelo momento, mas alguns dos meus atletas fazem parte desse programa e eu acho ele extremamente importante para o esporte brasileiro. Acho ele um dos pilares fundamentais para o esporte brasileiro, principalmente para o esporte de alto rendimento. Quero agradecer o Major Davi, agradecer a todos vocês que participaram aqui, que tiveram conosco aí nessa 1h30, um pouquinho mais de 1h30. Falar para o Major Davi, pessoal das Forças Armadas, que vocês têm na DAB um parceiro, aquilo que a gente puder ajudar, contem conosco, faz parte daquilo, da nossa essência, essa divulgação, essa troca de experiências, de vivências, o que a gente sempre falou de democratizar a informação. Então, contem com a DAB para que seja, inclusive, uma das ferramentas de divulgação dos programas quando vocês entenderem que isso é necessário e a gente puder contribuir aí com essa divulgação e também para que o pessoal de todo o território brasileiro tenha essas informações e possam participar dos editais e entender como funcionam os programas das Forças Armadas. Fica aí meu muito obrigado. Boa noite a todos vocês que participaram, à Confederação, na figura do Pandeló, do Wlamir, muito obrigado pela oportunidade, a todos os outros que estiveram aqui com a gente, fica meu boa noite e meu agradecimento. Bom, quero agradecer também, né, fazendo minhas as palavras do Clodoaldo, e agradecer especialmente, né, ao Major por sua disponibilidade e por essa explanação tão rica, como disse o Pandeló, né? Algumas coisas eu confesso que eu não tinha conhecimento do funcionamento e principalmente da estrutura, né? Que, como disse o Clodoaldo, é uma estrutura fantástica, né? E, realmente é de encher os olhos. Então eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez agradecer a disponibilidade, a presença de todos aqui, e espero que esse projeto, né, ele possa crescer de forma robusta e que muitos outros atletas, né, que fazem parte das Forças Armadas possam realmente usufruir de toda essa estrutura e possam trazer ainda mais alegria para o nosso país e também para as Forças Armadas da DAB, né? Nós agradecemos aí a participação de todos e esta oportunidade de transmitirmos, de fomentarmos, né, e o conhecimento, de fomentarmos a prática do esporte e, em especial, o atletismo. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Presidente Wlamir, encerramento. Bom, muitíssimo obrigado. Em nome da Confederação Brasileira de Atletismo, das loterias Caixa, patrocinador master do atletismo nacional, gostaria de agradecer ao Major Davi, gostaria de agradecer à DAB, a todas e todos por essa noite de conhecimento, essa noite de democratização do conhecimento e da informação. Mais uma vez, nossos agradecimentos às Forças Armadas, aqui especialmente ao Exército. Essa parceria com o atletismo e com o desporto nacional
ele é fantástico em vários aspectos, e eu, que sou um defensor da pedagogia do exemplo, eu entendo que, a partir do momento em que nós podemos somar forças para a construção de uma sociedade melhor, o caminho está muito bem pavimentado. E a disciplina militar, os exemplos de civismo aliados com o esforço e os exemplos do esporte, seguramente são ferramentas de transformação. O esporte de alto rendimento, nos últimos anos, principalmente, ele deve muito às Forças Armadas, né, em tempos difíceis, e eu digo, inclusive, tempos que antecederam a pandemia, né, as Forças Armadas ainda foram o porto seguro de muitos atletas, né? A continuidade dos seus programas foi essencial para a manutenção e desenvolvimento de muitos atletas, como o Major Davi aqui nos apresentou. Só do atletismo são 55 atletas, né, nos programas de todas as forças, atletas de altíssimo rendimento. É muito importante também, Major Davi, fazer um registro com essa amplitude das provas. Fiquei imensamente feliz em ver que a marcha atlética entrou no Campeonato Mundial Militar. Acho isso extremamente importante. Nós temos que desenvolver, né, todas as provas, e a marcha atlética não é diferente. Então, nós temos aí grandes expoentes, né, no nosso atletismo nacional. Espero, inclusive, né, que nós tenhamos aí, nos próximos editais, a abertura de mais espaço, não só para essa prova, mas eu digo como ela é a caçula do programa do Campeonato Mundial Militar, né, que tenha essas oportunidades. Acho que isso é extremamente importante. E, no mais, Major Davi, muitíssimo obrigado pela parceria. Como eu já falei, quero reiterar, né, tenha na CBAT um parceiro, tenha na CBAT alguém para somar esforços junto às Forças Armadas para o bem do esporte nacional. Espero que a gente possa, muito em breve, celebrar novas conquistas. E, ao fim e ao cabo, gostaria de agradecer especialmente o nosso gerente técnico da CBAT, professor doutor Domingos Pandeló, por organizar mais esse Falando do Atletismo em parceria com a ADAM. Então, muitíssimo obrigado, foi um prazer, uma honra estar com vocês. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Até um próximo encontro. Tchau. Obrigado, Major. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau.